Uma puxa a outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Começa agora mais uma Puxa Outra. E hoje, no nosso sofazinho aqui na nossa sala, uma Puxa Outra, estamos recebendo a Luciana Jorge, que veio a brilhantar aqui com vermelhão, trouxe um colorido. Estamos ansiosas aí por essa energia desse programa. Eu confesso que eu fiquei, na hora que eu fiz o roteiro, falei, tô ansiosa e quero saber um pouquinho aí dessa história que a gente vai contar no segundo bloco, gente. Eu que agradeço aí o convite e a participação. Estou super animada de estar aqui com vocês. Que bom. É para falar, comenta o que quiser, fala o que quiser. Aqui é uma sala, é um bate-papo mesmo, a gente fala de tudo um pouco. Eu já estou super à vontade. Então tá ótimo, a gente gosta assim. Então vamos para o primeiro tema. Perguntar não ofende. Será mesmo? E quando a pergunta ofende? E aí, Kelly, o que você acha disso? Eu estava vendo a pauta e eu lembrei que alguém tinha uma frase que cabia e encaixava direitinho. E é Pitágoras. Ele tem uma frase que fala: se o que tens a dizer não é belo, se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Então, assim, se você não tem nada construtivo para falar para a pessoa, melhor não falar, porque às vezes ela está num momento tão fragilizado e você vai lá e fala alguma coisa que vai tocar tão profundamente nela, ao invés de você ajudar, você vai estar piorando. É lógico, né, que a gente tem vezes que as pessoas falam para piorar mesmo, né? Então eu prefiro, quando eu não tenho nada construtivo, nem nada bom para falar, eu prefiro que não me falem, eu também não falo, só falo mesmo quando perguntam. E acredito que com o tempo a gente acaba adquirindo, inclusive, uma maturidade de entender que a pessoa naquele momento vai até te ouvir, mas não vai escutar, né? Então acho que essa questão de uma palavra que está super na moda, que é a tal da empatia, né? Todo mundo fala sobre isso, é de fato você olhar se naquele momento aquilo vai fazer diferença positiva na vida de alguém ou não. Então você dá um passinho para trás e às vezes não falar, acho que às vezes você pode estar ajudando muito mais do que o que a gente tem visto, né? Porque a gente vê hoje numa rede social, as pessoas falam o que querem, quando querem, sobre o que querem, sem às vezes perceber e notar o que aquela pessoa de fato está passando. Então, acho que a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro e entender realmente que, sim, tudo tem sua hora certa. Então, acho que o silêncio às vezes fala, eu falo que mamãe sempre me disse, filha, temos 2 ouvidos e uma boca. Né? Então, dentro disso, que eu fui criada dessa parte, eu acho que a gente precisa aprender a ouvir muito mais do que, inclusive, falar. Eu tenho uma grande amiga que ela sempre fala: as palavras ferem mais que o punhal. E é verdade, se a gente não souber, a gente pode prejudicar, e são feridas que, de repente, levam vidas, né? Como cura. Exatamente. Com certeza. Veja, as palavras têm poder. Já falamos aqui em outro programa também sobre o poder, né, de uma palavra, o fato de você, só de colocar, tem o estudo da água, né, das questões cristalinas, e a palavra ela tem tanta força, que ela pode convencer você a comprar, convencer você a namorar, convencer você a fazer tudo aquilo que a gente faz na vida. Ou ao contrário. Ou te destruir. Te convencer a não fazer aquilo que você gostaria de fazer. Também. Então, as palavras têm um poder que, por isso é o poder da oração, é o poder de tantas coisas, e sempre são as palavras. Então, eu acho que o silêncio ele diz tudo. Não é à toa que a montanha é silenciosa, que é o lugar mais calmo, né, e também é silencioso. Eu gosto sempre de falar uma frase, né? Não é o que fala, é a forma que fala. Então, muitas vezes é a forma que a gente fala. Então, eu acho que essa afirmação está totalmente errada. Perguntar não ofende. Se a pessoa quiser ofender, ela ofende sim com uma pergunta. Qualquer palavra proferida da forma que ela é proferida, então o momento exatamente perguntar pode ofender sim. Então, a gente já acho que chegou a falar aí na primeira temporada, né, coisas que envelheceram mal com o tempo, e aí foi por isso que eu trouxe essa pauta, e inclusive essa pauta foi enviada até pela Kelly, que acho que rolou no Papo de Segunda, ela deve ter mandado há um tempo, e aí eles filosofaram sobre o assunto, e eu falei, poxa, eu acho que é um assunto interessante pra gente levar
para uma puxa a outra, até para desmistificar isso, né? Era uma pergunta, às vezes não é inocente, é para ferir. Então, é muito da forma que a gente fala. Da intenção. Tem atrás da palavra, né? É bem o que você está comentando, né? Parar e refletir. Vou agregar? Estou ajudando? Vou prejudicar? Vai ajudar de alguma forma? Tem muita gente que faz perguntas simplesmente para ofender, né? Sim. Então, se eu não estou agregando, para que seguir adiante? Verdade. É a intenção, né? A intenção, ela é soberana, né, no processo. Se a tua intenção for querer destruir a outra pessoa, você vai perguntar, você vai questionar, você vai sugestionar, você vai conseguir ali, né, colocar a pessoa para baixo. É o poder. E não tem como, né? Você receber uma crítica, uma coisa que te dói, por mais que você fale, eu não ligo, você liga. Lógico, Porque aquilo fica ali martelando na sua cabeça. Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou errada? Será que a pessoa realmente está certa? Será né? que ela está certa no que ela está falando? Será que eu não estou enxergando o que ela está falando? Faz a gente duvidar de si próprio, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Às vezes também as pessoas olham sempre de um lado, né? E elas querem falar de um lado que elas não conhecem o outro. E isso também acho que é um conceito muito perigoso. As pessoas quererem vir falar da sua vida, falar de como você trabalha, disso, aquilo outro, sendo que ela nem conhece, né, o processo todo, né? Os bastidores. E esse pré-julgamento, que é o que a gente sempre vai caminhar para esse lado, eu acho que a gente, quem é alguém para julgar o outro dentro daquilo que você nem conhece, nem vive, nem sabe das dores? É julgar por julgar. É tóxico, né, como dizem, né? Para concluir o assunto, porque eu quero muito saber da história da Lu, né? Como diria Kant, né? A liberdade de um termina quando começa a do outro. E é exatamente isso que eu acho que é o ponto. E agora, Lu, a gente sempre começa no segundo bloco, mas a gente vai começar no primeiro, porque aqui a gente faz o que quer, né? Eu trouxe aqui uma frase pronta do jejum, mas o jejum, ele surgiu na sua vida por um motivo. E aí eu queria, né, que você explicasse de onde surgiu, para depois a gente entender como isso foi transformador. Perfeito. Eu preciso dar spoiler. Já vai chorar? A Juliana já tá chorando. A gente chora aqui também, né? Eventualmente. A gente ri muito, mas a gente chora também. O jejum, ele mudou minha vida, literalmente. Hoje, fisicamente, né? Eu tô 48 quilos mais magra, em 11 meses, graças ao jejum. No começo, o jejum foi uma busca, né? Eu conheci o jejum através de uma amiga que viu lá. Olha que incrível, né? Enfim, eu sou muito abençoada. Eu conheci uma amiga o ano passado que veio lá dos Estados Unidos para cá. Ela trabalha lá com um hospital que faz o uso do jejum como tratamento para pessoas terminais. E algumas dessas pessoas que seriam, né, estariam em estado terminal se curaram através do jejum. Ou seja, a pessoa estava no paliativo. Exatamente. E acabou curando graças ao jejum. Interessante. Muito legal, né? E ela trabalha na área, ela é uma estudiosa, ela veio para cá, eu a conheci, tive essa bênção de conhecê-la. E ela falou tanto assim do jejum, com tanto amor, que eu comecei a buscar sobre o assunto. Eu funciono muito assim, né? Quando eu me interesso por algo, eu mergulho, eu vou até para saber os detalhes. Um pouco não, bastante. E aí eu fiz vários cursos de jejum calórico, metabólico, estudei um pouquinho de jejum espiritual, enfim. Criei um protocolo e apliquei em mim. E super deu certo, né? Fisicamente eu emagreci 48 quilos. E eu faço parte de um grupo de mulheres incríveis que a gente estuda física quântica. Toda terça-feira a gente se reúne e estuda física quântica. É um grupo incrível, Vidas Plenas. E aí a mulherada lá do grupo, Lu, o que você tá fazendo? Né? Qual que é o milagre e tal? Passa a dica pra gente. E aí surgiu a ideia de criar um grupo interno, né? Esse grupo um desafio, que a gente até brinca, plena e feliz com Luciana. E aí eu compartilho nesse grupo, a gente terminou ontem o episódio final, eu compartilhei nesse grupo esse protocolo que eu fiz, né, e as estratégias que eu acabei aplicando em mim. Eu não sou nutricionista, não sou médica, mas é algo que eu me aprofundei, estudei, a sua prova social. Exato. E aí o pessoal fez e se transformou, ampliou o projeto, né, então além do jejum a gente tem a questão do amor próprio, do autocuidado, do empoderamento, do sagrado feminino. Ficou algo bem bacana.
E ontem a gente teve até a pesagem final, né, desse projeto, e uma delas emagreceu 22 quilos em 90 dias. Que legal. A outra emagreceu 10 quilos também em 90 dias. Aí tem outras que não são, né, obesas, mas que emagreceram 6, 8, enfim. Mas o mais incrível teve a questão do emagrecimento, mas do amor próprio, assim, como a mulherada, sabe, resgatou, assim, de se cuidar. Todo dia a gente tinha que postar lá no grupo um ato de autocuidado. Então, tô fazendo a unha, tô fazendo o cabelo. Então, são mulheres que são mães, donas de casa, ou trabalham fora, enfim, que não estavam se olhando. E elas voltaram a se olhar, a se cuidar, a se amar. Então, isso para mim foi incrível. E tudo começou lá com o jejum, né? Graças a Luciana. E vai ter outros grupos? Vai, o pessoal pediu, a gente vai começar outro desafio. No meu Instagram eu posto bastante também, já fiz alguns ciclos de detox. Então tem gente de Londres que acompanha, da Argentina, tá bem bacana, assim. Eu queria fazer um comentário aqui antes de fechar o bloco. Veja, para mim, ela é uma prova viva daquilo tudo que eu sempre falo sobre a energia feminina. Nada mais é do que resgatar a energia feminina com bons novos comportamentos. E o autocuidado, ele vem ali, ó, na camada superior de tudo. Se você se ama, não tem como o amor não te curar, né? Sim. Então é muito forte isso. E a energia feminina é isso, né? Cuidado. E você criar esse hábito, porque é uma coisa que a gente vai se esquecendo. Vai. Eu amo hoje fazer mulherices, ir no cabeleireiro, fazer a unha. Uma vez por mês a gente tem que ir lá pegar as roupas, aí a gente se encontra lá e vira uma mulherice só, troca de roupa e não sei o quê. Querendo ou não, nutre a gente, nutre a mulher, por mais que às vezes a gente coloque o quê? É cansativo a rotina, é difícil, mas faz bem pra gente esse encontro. Aqui também é uma forma da gente desenvolver isso. Nutre a gente em conversa, e entender a dor da outra mulher. Ser mulher é muito bom. E cura, né? E cura. Cura. Eu ia falar isso hoje. Eu vou só puxar o finalzinho do bloco, Lucas, a gente vai falar bastante. Claro. Mas eu fico tão feliz quando eu tô vindo gravar e a gente tá no finalzinho da temporada, das gravações. E apesar do cansaço que estamos, né? Eu falei, eu fico tão feliz. Ainda, né, dá uma tristezinha de ter um hiato. Eu acho que isso faz todo sentido com o que a Vivi falou. Gente, a gente vai conversar mais sobre esse papo do jejum e fica aqui com a gente que tem muita, muita coisa boa para ouvir. Vou puxar outra já volta. Voltamos com uma puxa outra e a gente vai dar uma sequência aqui nesse papo sobre o jejum, que a Lu vai contar pra gente um pouquinho da história dela, como ela chegou no jejum. E aí eu tenho uma dúvida também, já vou começar perguntando. Você sempre teve o sobrepeso ou foi algo que aconteceu? Se você puder dar essa... Claro. Acho que muita gente passa por isso, e nessa época que a gente tá de remedinhos e canetinhas, né? Embora sejamos todo mundo... quase todo mundo aqui dessa roda seja adepta, é legal falar sobre isso, né, de uma maneira natural. Sim. E como a gente chegou, né, como você chegou nele. Eu sempre fui obesa, né, sempre fui gordinha, a vida inteira. Mas minha mãe ficou doente e ela veio a falecer 7 anos atrás e no final da doença dela, e 6 anos depois, eu levei 6 anos para fazer o luto dela, eu engordei mais de 50 quilos. Totalmente emocional, né? E o jejum, ele surgiu, eu falo que eu fui muito abençoada, né? Um dia me perguntaram assim, né? Eu tava 50 quilos acima do peso, sobrevivendo, né? E aí me perguntaram assim, você não é mais feliz? E eu não tinha parado para pensar nisso. E aí eu fui dormir pensando nisso, e de fato eu não estava feliz. Eu cantei a vida inteira, eu cantava a vida inteira, eu tinha parado de cantar, eu não dançava mais, enfim. Não tinha mais, né, aquela alegria de viver. Porque, de fato, eu nem tinha percebido que eu ainda estava no luto da minha mãe. Enfim. E é tão difícil. Eu sei porque minha mãe faleceu vai fazer 3 anos, foi logo na época que a gente começou a gravar. E eu tive compulsão alimentar também. Então, mas foi um momento que, no final do ano passado, acho que talvez, que eu... Tudo bem, estava mal, eu entendia que era um período, mas eu comecei a não me reconhecer mais. E aí foi aonde
deu um gatilho, mas a gente não percebe, né? Não percebe. Eu não percebi. Eu fiquei 6 anos sobrevivendo, infeliz, e não percebi. Só quando essa pessoa me perguntou, me questionou, me deu um start. Enfim, e nós temos um mentor que ele sempre falava pra gente, né? A gente veio pra cá, enfim, a gente tem essa crença de que a gente tá na Terra para evoluir, enfim, mas que a gente tem sim que ser feliz, né? Não é para evoluir, triste, sofrer. Eu não acredito nessa versão, né, de sofrimento. Então, e aí eu lembrei dele, né, nesse momento, que ele sempre falou: minha filha, você veio na Terra para ser feliz. E eu não estava feliz. E Você aí, foi criada para ser feliz, eu tenho certeza exatamente. absoluta. Eu falo isso porque eu penso muito nisso, sabe? Quando eu fico triste. E eu não estava. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para voltar a ser feliz, tanto para mim, para honrar minha mãe, honrar uma mentora, enfim. E nada vinha na minha cabeça, nada me alegrava. E aí eu simplesmente pedi para Deus, para a Força Maior Suprema, para o meu mentor, para que me encaminhasse, né, que eu encontrasse de novo a minha felicidade. Semana seguinte eu fui para um lugar maravilhoso, um spa incrível, conheci essa minha amiga que veio lá dos Estados Unidos e começou a falar do jejum. E aí, ali nesse momento que surgiu para mim um jejum que mudou a minha vida. Eu ouvi o jejum a partir dela, comecei a estudar sobre o jejum, criei um protocolo, apliquei em mim e mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu comecei a emagrecer assim, rápido, e muito tranquilo, e foi uma jornada gostosa. E reencontrou essa alegria. Exatamente. É a ferramenta que serviu para você. Exatamente. Às vezes eu paro e penso, eu não sei nem como está acontecendo, mas está acontecendo e está sendo incrível. E o fato de poder ajudar outras mulheres A se reencontrarem. Exato. E eu acho que é maravilhoso. exatamente isso que mais me chamou a atenção, porque assim, com base em tudo que ela viveu, ela não levou isso pro lado e colocou para si só. Ela quer levar isso pro mundo. E ela quer que cada vez mais pessoas sintam o que hoje ela sente. E como ela passou pelo processo, acho que é diferente, porque as pessoas falam assim, é aquela mala, boneca, né, da Barbie linda, nunca passou por nada. Não, ela de fato passou por tudo, né, por 6 anos Pensou ali no no dia a processo, dia. E eu acho que isso é o diferencial, né, de você poder realmente olhar para isso e que todas as mulheres possam olhar, porque todos vamos ter problemas, Sim. né, mas que a gente possa levar isso como um impulsionamento. E Lu, eu sou muito grata, acho que posso falar isso agora em rede, né? Pela sua presença. Eu acho que eu aprendo muito com você e espero poder aprender cada vez mais. E agora, tanta gente, né, da sequência, faz um merchan aí, como é que faz para entrar, quando é que vai ser o próximo grupo, no que já tá tudo planejado, tudo engatilhado, quem tá vendo a gente pode participar, como é que funciona? Então, tem o meu Instagram, todos os dias eu posto dicas. Qual que é o arroba, já fala aqui pra É gente. Luciana_Jorge_. Todos os dias eu posto sobre as dicas e os protocolos, enfim, né, o que eu faço no dia a dia. Periodicamente eu realizo ciclos de detox, então são ciclos de 7 dias e o pessoal tem resultados bem bacanas, assim, sabe? 4 quilos, 3 quilos. Kelly. Bem bacana. Associa. Eu já cheguei aqui falando nesse assunto. Falando desse assunto, exatamente. E aí as pessoas me perguntam bastante, eu recebo bastante pergunta no Instagram, né? Lu, quanto quanto que você cobra? Qual que é? Nada. Eu sou tão abençoada, eu tô tão grata que eu quero compartilhar o que deu certo comigo. Não quer dizer que vai dar certo com todo mundo, Sim. mas é além do jejum, sabe? É a gente se resgatar. Hoje tem mulheres lá que passam um batom e me mandam foto, Lu, tô de batom vermelho. Ô, Lu, meu filho falou, mãe, você não vai passar o batom igual da Lu? Então, sabe, é se resgatar. E é isso que eu faço no dia a dia hoje no Instagram, mas tá tomando uma proporção que eu vou começar a pensar um pouco mais sobre planejamento. A gente terminou um desafio ontem, de 90 dias, com esse grupo interno lá das mulheres de física quântica, e elas já pediram para fazer outro. Então, eu estou entendendo aí como é que vai ser o nosso próximo passo. A gente já vai começar um interno, mas eu quero criar um maior aí para... Então, vai ser no pessoal, Instagram. Vai ser no Instagram. Sigam lá no Instagram. Lá vocês vão acompanhar essas novidades. Então, a gente já está seguindo, né? Então, a gente indica para todo mundo aí seguir também e acompanhar. Quem quiser participar, teremos novidades aí em breve. Agora a gente vai emendar um papo no outro que eu acho que tem tudo a ver, né? Vamos falar sobre empatia. Empatia é um valor cada vez mais falado, mas será que praticamos de forma igual para todos? Por que é tão fácil sentir pelas dores que parecem com as nossas do que as que não parecem com as nossas?
De fato, não é empatia quando a gente não percebe, né? Porque eu acho que a mágica da vida é você perceber que cada um é um CPF, cada um é uma pessoa e que o seu problema não invalida o meu, né? E o seu não é maior que o meu, ele só é seu. E o meu é meu, né? E quando a gente olha, acho que a gente sempre tem que olhar para a situação, inclusive para a nossa própria situação, porque é muito fácil julgar, né? Quando você sai da sua história e começa a olhar ela de fora, você vai ter uma percepção diferente do que o outro tem também. Sim. Então, eu acredito que, assim, a gente precisa, de fato, exercer a empatia, porque eu até falei anteriormente, virou uma palavra da moda, né? Assim, é que nem sororidade, que nem algumas palavras que acabaram surgindo, mas eu acredito que a gente precisa olhar, de fato, para o outro como uma pessoa e ouvi-la, porque existe aquela diferença entre você ouvir e escutar, sim. E você, às vezes, está ali só por um interesse, que seja comercial ou por um interesse de relacionamento, mas a gente tem que olhar para o outro, porque é o que mais falta hoje, gente. A gente tem visto muitos casos, eu recentemente tive uma notícia muito ruim de uma pessoa que tirou a própria vida, e aí a pessoa que estava mais próxima dela falou: Ju, eu não escutava, eu não percebi, eu não olhei. Então, a gente está, assim, numa sociedade que está cada vez mais doente, buscando ser ouvida. E aí, ao mesmo tempo, a gente está numa rede social onde todo mundo pode falar. Então, saber dosar isso, eu acredito que vai ser ali o meio caminho para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais com sanidade mental. Eu acho que tá extrapolando isso. Isso que você falou, isso realmente é algo que até a área psicológica, né, psiquiátrica também fala muito e traz sobre isso, e a gente vai falar no desenvolvimento da escutatória e a questão da escuta ativa, que a gente vai falar é o desenvolvimento. Inclusive hoje já você vai procurar no mercado, você tem cursos que psicólogos hoje ministram para desenvolver esse tipo de coisa. Porque quando você desenvolve a escutativa ou a escutatória, que seja, você não desenvolve apenas o ato de ouvir, você desenvolve o ato de estar presente. E a gente hoje vive numa síndrome de excesso de futuro e excesso de passado, que nada mais é do que a ansiedade e a depressão. Depressão quando você vive no passado, e futuro quando você vive na ansiedade, quando você vive no futuro. E aí a solução, uma das soluções é você tentar começar a viver no presente. E como você desenvolve este hábito? É só com a escuta ativa. Porque é quando você realmente se coloca no presente e começa a perceber o que está em volta de você. Caso contrário, você vai viver num no outro. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Naquele momento eu estive presente, eu tive a escutativa, eu entendi que eu estava infeliz e olha como mudou tudo. Exatamente. Isso. A partir da escutativa. Eu acho que a empatia, né, que é se colocar no lugar do outro sem julgamento, né? E aí quando você fala de as coisas serem mais semelhantes, cai no que você estava falando. Eu passei por uma separação muito tormentosa, muito ruim. Isso vai ser em outro programa. Não, sempre é. Mas assim, eu só queria falar assim que naquele momento eu nem sabia, eu tive a ajuda de várias pessoas. Mas quando eu comecei a olhar de cima, sair daquele inferno e olhar por cima, de repente apareceram pessoas na minha vida com o mesmo problema no início, naquela fase que eu estava. Então eu consegui naquele momento ajudar. Então teve um dia, até me arrepia, uma das minhas amigas que eu conheci nesse momento, passando por uma catástrofe também, um dia ela chegou para mim e falou assim: meu, que bom que eu tive você na minha vida, porque você me ajudou pra caramba. É o que você fala, é a gratidão, né? Isso assim deixa a gente melhor ainda, né? É incrível isso. Eu vou puxar o próximo bloco, mas vou pausar aqui e eu vou pegar um gancho aí no que você falou. Fica aqui com a gente que a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre empatia. Voltamos com uma Puxa Outra e a gente está aqui no nosso Puxa do Insta falando sobre empatia. E aí, complementando o que a Kelly falou, eu li um livro recentemente, eu não vou lembrar qual era que eu estava lendo, mas ele fala da empatia, que a gente consegue ter empatia por algo que a gente se identifica. E o nosso cérebro, de fato, ele só consegue ter empatia por algo que a gente se identifica. Então, quando é uma situação muito fora da nossa realidade, aquilo é uma solidariedade, não empatia. Você se solidariza pela situação. Não, de fato, você é empático com aquilo. Exatamente. Você entrar e ajudar, exatamente. Né? Exatamente.
Então, né, falando de uma situação extrema que você jamais conseguiria se imaginar naquilo, geralmente a gente se solidariza por aquilo, a gente Muito não bom. tem uma empatia. E aí eu li isso, né, nesse livro, eu tive essa reflexão, eu falei, nossa, faz total sentido. E a neurociência, ela explica que, de fato, o nosso cérebro, ele não é capaz, ele tem sim uma empatia, ela é seletiva por conta disso. Da realidade de cada um. Exatamente. Com certeza. Você vê até que as causas são solidárias, né? Não são Exatamente. empáticas, né? Verdade. As causas são solidárias. Porque, Muito por interessante. exemplo, né, vamos colocar em causa mesmo a fome. Você não consegue, eu né, não tive essa realidade, então eu sinto solidariedade por aquilo. Eu sei que é muito grande, mas não é uma empatia, porque eu não consigo me colocar, né, calçar aqueles sapatos, né? Para poder ajudar de alguma maneira, né? Não, até consegue, Não, mas mas por assim, meio de uma atitude Muito solidária. fisicamente, muito Mas proximamente. se sentir com isso, não. Com certeza, muito bom, muito bom. Até por isso que os trabalhos comunitários vêm com essa ideologia, acredito, né, que é uma ideia de você vivenciar aquilo para sua solidariedade ser mais empática. Exatamente. Muito legal. Agora a gente definiu o que são uma causa solidária, hein? Agora a gente definiu, exatamente. Por isso que a gente traz aqui essas coisas numa puxar a outra, né? Porque faz a gente refletir essa troca. Mas lógico que nada, né, impede tudo que vocês, né, falaram antes, daquela coisa da escuta, do poder ajudar. Porque muitas vezes a gente de fato não tem uma empatia por aquilo. Mas respeitar, ouvir e se colocar de forma que você, né, esteja ali disposto a ajudar da melhor maneira, já é uma atitude Com certeza. solidária. Muito E que bom. todo mundo pode fazer, né? Você não Eu precisa. acho que a tá gente deveria passando por mudar, então, o termo aí que tá no hype, né? Então, não sejamos tão empáticos, sejamos mais solidários para não se tornar hipócritas. Não, e é importante ser empático, que nem a Kay falou. Ela teve empatia por essa amiga dela. Empatia porque ela vivenciou e Algo parecido que eu pude ajudar de que alguma você maneira. pôde ajudar, exatamente. É o que Então, agora é a meta, né? Exatamente. que é exatamente, né, o que a Lu faz. E em algum momento vai se tornar também de uma forma solidária, porque não vai ser exatamente por aquilo que o pessoal passou, mas você vai conseguir ajudar com a sua vivência. Então, redefinimos a empatia aqui, gente. Sejamos mais solidários, então. Sejamos mais solidários. Então vamos pro caderno de perguntas. Vou começar com você, que está aqui do meu ladinho. Qual hábito mais mudou sua energia nos últimos tempos? Mas isso também, né? Pô, cara, é suspeita essa pergunta. Mas tudo bem, pode ver, né? Ela vai. Com certeza o jejum. Tanto fisicamente, E quanto tempo esse jejum, assim, depende? para mim foi muito rápido. É dias, é horas? Como é que funciona? Eu tô fazendo, para mim é uma realidade há 11 meses. Tá. Mas eu emagreci mesmo nos 5 primeiros meses. Caramba. E quanto Muito tempo rápido. você fica de jejum? Tipo, tem um tempo? 18 horas. 18 Por que horas. 18 horas? São vários. Tem várias modalidades de jejum calórico, metabólico, aí a gente vai longe. Tem vários. Tem que ter um programa só pra isso. Tem vários tipos, então, enfim. A partir de 16 horas, a gente entra no ciclo de Krebs, que é onde a gente consome nossa própria gordura corporal como fonte de energia. E a partir de 17 horas, a gente entra na autofagia, que é quando a gente come as células antigas para dar espaço para as células boas do corpo. Tá. Então, eu faço 18 horas porque eu tenho uma janela de 2 horas onde eu fico consumindo minha gordura corporal como fonte de energia e emagreço. A partir das 16. A partir das 16, mas eu faço 18 para ter 2 horinhas ali consumindo. Tá. Então, eu Interessante. faço 18 Logo horas. de cara, quantas horas você ficava? 18, já comecei 18. Já com 18? Se você... E aí, de vez em quando, eu faço Dependendo, 24. então, Todos os dependendo, dias? Todos os dias. dependendo do horário que você faz, tranquilo, você só vai tomo café fazer da à manhã. noite junto, Tá. né? Você faz à noite junto. Exato. Aí você pega às 12 horas da noite, 8 horas da noite, coloca Exato. mais um pouco no final da noite, coloca um pouco da manhã, você consegue fazer esse ciclo. Eu também faço alguns ciclos Eu de 18, almoço acho bem às legal. 13. Já parei de comer. Começar agora. Tá. Eu almoço às 13, tomo 2 lanchinhos à tarde, janto às 19, então eu fico das 19 até às 13 do dia assim. Eu pulo o café da manhã. É. Só isso, mas a gente tem vários truques assim nesse período pra não passar fome. Vai ter que marcar rolês diurnos, né? Porque você tem Não, uma isso também é restrição legal. grande, né? Então, mas eu sou uma pessoa que vida social pra mim é importantíssimo. Tá. Não abro mão. Adoro sair com meus amigos, com meu marido, com a minha irmã, adoro. Ainda Então, bem, a né? gente- Eu tava me sentindo nervosa aqui. Não, Você falou, adoro. à noite não pode fazer. Aí a gente ajusta a janela. Então, se eu sei que eu vou sair à noite pra jantar com meus amigos, com meu marido, com a minha irmã,
eu ajusto a minha janela para fazer 18 horas e tranquilo, saio para jantar. De vez em quando faz parte. A gente tem que chutar o balde, comer um doce, beber um álcool. Faz parte. De vez em quando. Gente, ela toma suco de limão antes das refeições. Tem várias diquinhas. Várias dicas. Sigam. Tem várias dicas E ajuda bacanas. bastante Ajuda mesmo, muito. porque aumenta o ácido do estômago e isso acelera a digestão. Muita gente acha que o problema do problema de estômago é o excesso de ácido. E aí vai lá e toma os remedinhos para basificar o estômago. Só que o rolê é ao contrário. É que você não faz a digestão direito porque não tem o ácido de qualidade. E aí você vai lá e basifica mais ainda, piora, a comida estraga dentro do estômago e vira o quê? CA, câncer. Caramba. Desenvolvimento de câncer. Por isso que existe um aumento em relação a isso, quem toma omeprazol. Existem estudos que falam sobre isso. Exatamente por conta desse movimento que eu tô falando. E por Nossa, isso... vou precisar rever esse programa aqui para pegar essa parte. Muita informação, né? Muita Mas é informação. extremamente importante. Então, tomem limão realmente antes das refeições. Limão. Ajuda muito. Chá morno também depois da comida, também é muito bom, porque vai ajudar o desenvolvimento da digestão. Veja, o segredo na medicina chinesa, coreana, japonesa, sempre vai ser o estômago. O estômago é o rei de tudo. O que você come é o que você é. Então, se você também não come, você também é uma boa pessoa, tá? Exatamente. E então a digestão é o segredo. Se você tiver uma boa digestão, o negócio de digerir, você não sentir nada, nem cansaço depois da comida, não ter vontade de comer doce, nada desses sintomas são saudáveis. Então, uma melhora de uma alimentação, seja com jejum, seja com qualquer ferramenta, é melhora da saúde automaticamente. Então responda pra gente, Princesa Ruiva. Qual o hábito que mudou sua energia nos últimos tempos? Participar de uma puxa outra. Com certeza. Me deixou mais feminina, me trouxe um estado de presença muito maior. Fazer o projeto com vocês realmente foi um presente divino. Nossa, gente, tô emocionada. Não foi combinado isso, gente. Nossa, até fiquei agora. Emocionada. Que normal. Juju. Quer responder, Kelly, então, antes da Juliana, porque ela tá chorando agora? Então, por causa da Juliana, um dos hábitos que eu já vim desenvolvendo é a gratidão. Ai, gente, aí você tá acabando comigo, né? Gratidão. Acho que assim, me tornar mais grata por tudo que acontece na minha vida. Amém. Porque vai ser maravilhoso. Ai, Ju, força. Olha, gente, foi simples, meu hábito novo, tá? Eu combinei que uma vez por semana eu vou fazer caminhada sem celular. Muito bom, parabéns. Olha aqui. Não é uma evolução do ser humano que fica Ela sem tá celular. evoluindo pra perfeição. Aí não dá pra competir. Então eu fico sem celular, sem relógio, sem absolutamente nada. Uma vez por semana eu quero fazer essa... Detox. que a gente tá Vamos falando. bater, Ju. Vamos, Muito bom, é muito perfeito. bom, muito bom. Nada magnético em mim. Olha, Só eu eu preciso e evoluir o- muito para conseguir fazer isso na vida, eu acho. Foi muito difícil. muito difícil, Muito né? difícil, muito difícil. Você sai de casa. Como é que compra água de coco? Como é que. Não, Não tem como. como é que fica sem olhar se não tem algum problema acontecendo Exato. naquele exato momento e depois acontece e você ainda se sente irresponsável? Não consigo. mas Não dá. eu tenho feito. Vocês Mas vão me é bom. encontrar sextas-feiras, 6h30, na praia, andando. Eu preciso evoluir muito para chegar nisso. Gente, eu até pensei nessa pergunta, eu acho que eu tô... Essa questão da energia, óbvio, o programa, né, ajuda muito, assim, eu acabei de falar que eu fico muito feliz vindo aqui, mas eu preciso retomar hábitos que aumentem minha energia. Então eu dançava e foi uma coisa que eu parei, depois que minha mãe faleceu e não voltei. E aí eu comecei nesse final de ano pensar assim, eu quero fazer algumas coisas pra dar um up. Eu tô muito... quando eu tô parada, eu tô muito parada, sabe? E aí não circula. E aí não circula, exatamente. Então, né, voltar a dançar é um deles, talvez aí um pole dance, né? Não, balé não. Balé eu sou muito agitada pra balé. Mas eu tenho que... Até pensei em coisas, né? Voltar a estudar inglês, embora eu já tenha terminado, feito o curso inteiro, a gente vai ficando meio enferrujado, e você acabou de falar agora. Mas mais pra praticar, porque eu não... Quando eu trabalhava em empresa americana, até usava mais, mas agora eu não uso tanto no dia a dia. Mas eu acho que eu tô precisando, né, aproveitar esse finalzinho de ano para colocar, que nem a Ju falou, uma vez por semana eu vou fazer alguma coisa nesse sentido para dar um...
essa questão da energia E mesmo. quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Toda semana eu Então, faço isso. De fato, acho que a gente tem que colocar isso mais no nosso dia a Com dia, certeza. porque é o que carrega a gente, né? Porque a vida vai passar. E não esperar, né, chegar virado do ano para Não, colocar as não. metas. As Não. metas podem começar a meta qualquer pode começar dia. agora, exatamente, também Exatamente. concordo. Gente, estamos no, né? Gente, Foi um caderno de perguntas muito profundo. A gente conseguiu fazer uma única pergunta, mas enfim, né? Aqui é isso. A ideia é que a gente consiga falar e se expressar e colaborar, né, de alguma forma, ou empático ou solidário com quem está assistindo a gente. E eu quero agradecer a tua presença, Lu. É rápido. Foi uma delícia. É rápido. Foi rápido, foi uma rápido. delícia. A gente Obrigada. sempre tem muito a dizer, né? Mas agradeço muito aí você ter compartilhado um pouco da sua história. E reforço aí, gente, para vocês seguirem a Lu no Instagram. Tem muita coisa nova aí por vir. Conte conosco aqui de uma puxa outra, como a gente puder apoiar o projeto, né? Seja com mídia, seja com divulgação, seja com presença. Estamos totalmente aí disponíveis para estar colaborando de alguma forma. Eu que agradeço, foi uma delícia, a gente foi rápido demais. É rápido. Programa de 2 horas, gente. Vou ter que aumentar. Então é isso, gente. Uma puxa outra encerra agora. Todos os domingos estamos aqui de volta com episódio novo. Então até semana que vem. Tchau, tchau. O programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu, Apoio Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta.